Olá, alunos! A aula de hoje é sobre equações do primeiro grau com uma incógnita, aula de matemática, oitavo ano, professora Verônica. Equação do primeiro grau. Toda sentença aberta expressa por uma igualdade é uma equação. A palavra equação apresenta o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Aqui nós temos 3 exemplos de equações, por conta dessas igualdades aqui, e dos termos desconhecidos, né? X. Aqui um exemplo de equação do segundo grau, que vocês vão ver depois no nono ano. E aqui exemplos de não equações, tá? Aqui o sinal de menor, que não é uma igualdade, então não é uma equação. Aqui, apesar de eu ter uma igualdade, eu não tenho a incógnita x, tá? E aqui o diferente, então não são equações. Membros de uma equação. Então, em todas as equações, né, do primeiro grau, eu tenho que ter uma igualdade, como já expliquei, e preciso ter também o primeiro membro e o segundo membro, na qual o que separa o primeiro membro do segundo membro é a minha igualdade. E cada um desses elementos aqui, eles são termos, tá? Termos da equação. Em uma equação, as letras representam valores, tá? Então, as letras, elas representam valores e a palavra incógnita significa desconhecido. Por que desconhecido? Numa equação, por exemplo, x mais 3 igual a 5, eu estou procurando um número, né, desconhecido que, através da resolução, eu vou descobrir. Então, x mais 3 igual a 5, qual é o número que eu somo com 3 que vai me dar 5, né? Então, ó, x igual a 5 menos 3, x igual a 2. Solução 2. E se eu for pensar, né? Se eu colocar o 2 no lugar do x, ó, 2 mais 3, ele não é igual a 5 mesmo? Então, uma sentença verdadeira. Raiz de uma equação. O que seria a raiz de uma equação? A raiz, alunos, é o resultado da minha equação. Então, por exemplo, x mais 3 igual a 5, eu estou procurando o valor de x, que para mim é desconhecido, e eu vou separar no primeiro membro, né, letras, no segundo membro, números. Então, x está na parte certa, né? Então, fica na primeira parte do igual. 5 também está na parte certa. O 3, ele está na parte errada. Então, ele passa para o lado de lá, para o segundo membro, com um sinal trocado. X igual a 5 menos 3, 2. Solução ou raiz da equação é igual a 2. Então, ó, esse 2 aqui, ó, ele é a raiz, ou seja, o resultado, tá? Outros exemplos de equações.
2x menos 8 igual a 8, tá? Primeiro membro, segundo. 2x está na parte certa, ele continua no primeiro membro. Menos 8 passa para o segundo membro, trocando sinal, né? Então, esse 8 aqui, ó, ele está na parte certa, ele continua. Esse 8 aqui passa para o outro membro, trocando sinal. 2x é igual a 8 mais 8 é 16. 2x é igual a 16. X igual a... Esse 2 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. 16 dividido por 2. X igual a 16 dividido por 2 é 8. Outro exemplo. 4 que multiplica x menos 2 igual a 12. Esse 4 aqui, ele está multiplicando x e menos 2. É a distributiva da multiplicação. 4 que multiplica x, 4x. 4 que multiplica menos 2, menos 8, igual a 12. X está na primeira parte do igual, está na parte certa, continua aqui. Menos 8 está na parte errada, ele é do segundo membro, passa para lá, sinal trocado. 12 está na parte certa. 4x igual a 12 mais 8 igual a 20, né? 4 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 4. X igual a 5. Solução aqui igual a 5. E aqui esqueci de colocar a solução. Solução igual a 8. Últimos exemplos. 4x igual a 24. 4 está multiplicando aqui, passa para lá, para o segundo membro, dividindo. 24 dividido por 4. X igual a 6. Solução, 6. Outro exemplo. 5x igual a 35. Esse 5 aqui está multiplicando o meu x, passa para o outro membro, dividindo. 35 dividido por 5. X igual a 7. Solução, 7. Nada impede que a solução da minha equação do meu primeiro grau dê uma solução em forma de fração. Então, por exemplo, 3x igual a 20. X, então, aqui é igual a 20 dividido por 3 e ele dá uma solução na forma de fração. Bons estudos e até a próxima, alunos. Tchau!